Comissão de Finanças tenta votar projeto de lei que trata do orçamento do Estado para o ano que vem. Falta de quórum adia eleição de presidente, vice e relator da CPI da USP. A Assembleia promove debates sobre transexualidade. Representantes da concessionária da linha 18 do monotrilho explicam o projeto de construção e as ideias de desapropriações. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá, boa tarde. Vamos começar o Jornal da Assembleia desta quarta-feira, falando ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que está no plenário, Juscelino Kubitschek. Mauro, boa tarde. Qual a previsão dos trabalhos parlamentares para hoje aqui na Assembleia? Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa logo mais a partir das 2h30, como sempre, as 2 primeiras horas reservadas para os pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres na tribuna. Às 3 horas tem o Colégio de Líderes, por lá os líderes vão preparar uma pauta de trabalhos para hoje. O fim do ano legislativo se aproxima, faltam poucas sessões e muitas votações para serem feitas aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Uma delas referente às contas do Executivo de 2013. O parecer do Tribunal de Contas do Estado já foi apreciado na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O próximo passo é a elaboração de um PDL, um projeto de decreto legislativo, para ser votado aqui em plenário. Tem também o orçamento de 2015, que ainda depende da aprovação do relatório na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Tem projetos de lei de autoria também dos deputados e, em relação ao Executivo, um projeto de lei importante que cria cargos de diretores para supervisão nas circunscrições regionais de trânsito, que são os Ciretrans. Sérgio. Agora, Mauro, os deputados aprovaram, o valor do salário mínimo estadual para o ano que vem, não é isso? É isso mesmo, Sérgio. Foi aprovado ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa este aumento. O reajuste corresponde a 11,75%, passa a valer a partir do dia 1º de janeiro, claro, com a sanção do governador Geraldo Alckmin. Até aqui eram 3 faixas salariais no estado de São Paulo, a partir do ano que vem serão 2, uma delas no valor de R$ 905, por exemplo, para os domésticos, ascensoristas e motoboys, e a outra de R$ 920 para carteiros, cabeleireiros, pessoal do telemarketing. O governo estima que 8 milhões de pessoas serão beneficiadas com este aumento, e o mínimo estadual ele é voltado para os trabalhadores da iniciativa privada que não possuem o piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Sérgio. Ok, Mauro, e a repórter Viviane Cesarino tem as informações ao vivo sobre a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento que acontece aqui na Assembleia. Viviane, boa tarde. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa comissão, ela concentra a principal agenda de discussões hoje aqui na Assembleia Legislativa, que é a proposta orçamentária do Estado para o ano que vem. Estão em discussão 2 propostas, a que veio do governo e a elaborada em conjunto pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Agora há pouco, o deputado Francisco Tito, do PT, retomou a leitura do que a gente chama de voto em separado, mas é, na verdade, a proposta contrária do PT, lá pela página 90. Esse documento tem cerca de 120 páginas, e aí o que aconteceu? Houve um acordo, eles deram esse documento, essa proposta, como lida, e essa reunião ela vai ser retomada às 2h30 da tarde. Vai ser retomada já na fase de discussão. Os parlamentares que fazem parte da comissão terão 10 minutos para dar a sua opinião sobre um desses relatórios, uma dessas propostas, tanto da situação quanto da oposição. E os parlamentares que não fazem parte dessa comissão também podem falar, sim, só que tem metade do tempo, são 5 minutos para falar. Representantes da sociedade também podem participar, podem dar sua opinião, inclusive se quiser fazer uma reivindicação para colocar na proposta orçamentária. Eu me informei aqui agora há pouco e ainda dá tempo. Sim. Então, esses trabalhos vão ser retomados agora à tarde, e a grande expectativa é que da discussão se passe para a votação. E votado aqui, segue para plenário. Ontem eu passei o dia todo acompanhando essa discussão do orçamento de 2015. Confira na reportagem. A reunião discute a proposta orçamentária para 2015, um projeto de lei do governo do estado que estima as receitas e fixa as despesas no valor de 204 bilhões e 600 milhões de reais, valor 8,2% maior do que o orçamento deste ano. Para a saúde estão previstos 20,4 bilhões.
Para a educação, 28,4 bilhões de reais. Para a segurança pública, 20,1 bilhões. E para as universidades estaduais, 9,1 bilhões de reais. A oposição não gostou e a insatisfação veio em forma de voto em separado, que é uma proposta contrária à da relatora do PSDB, a deputada estadual Maria Lúcia Amari. O documento, elaborado em conjunto pela bancada do PT, tem 117 páginas. Começou a ser lido uma a uma na semana passada e está sendo lido até agora. As principais críticas vão desde investimento zerado para várias áreas da polícia até a destinação de recursos insuficientes para as universidades públicas e principalmente para a agricultura. Você aumenta as metas, né? Você passa de 100 para 150, vamos supor, as pessoas atendidas num determinado programa cultural. Só que você mantém os mesmos valores. Quando não, você ainda reduz esses valores. Então, isso compromete a execução dos trabalhos das diferentes secretarias espalhadas do Estado. Não tem como se dizer que esse orçamento não é um orçamento que contempla áreas importantes, áreas sociais importantes, quando 73% desse orçamento fala em saúde, educação, segurança. Então, as bases, os fundamentos mais importantes estão contemplados sim nesse orçamento que veio do Estado, e as que nós não achamos que estavam suficientes, nós complementamos através dessa suplementação orçamentária. Outra prioridade do PT é negociar a proposta do Fórum das 6, que concentra vários sindicatos e associações da USP, Unesp e Unicamp. Eles querem mudanças no repasse do ICMS arrecadado pelo Estado. Tanto o CRUESP quanto o Fórum das 6 reivindica agora, né, que os 9,57% sejam subtraídos do ICMS antes de descontado o 1% para a habitação. Mais do que justo. Aliás, uma proposta inteligente. Ficou bastante claro, né, que o embate é muito mais um embate político do que propriamente uma discussão da peça orçamentária, né, que tem limites, mas está situada no contexto da situação econômica brasileira. E hoje tem reunião marcada da CPI que investiga os serviços prestados pelas empresas de telefonia móvel de São Paulo. Quem tem agora as informações ao vivo é a repórter Ana Kaline. Ana, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Eu tenho certeza que você, como eu, já teve problemas com o seu celular. É sinal, cobrança indevida, espera no atendimento e por aí vai. E por isso que essa CPI foi instalada. Para você ter uma ideia, só em 2013 foram registradas 53 mil reclamações no PROCON. Olha, é um número muito significativo. Como eu disse, essa CPI foi instalada no dia 3 de dezembro e hoje, nessa reunião, deve ouvir o delegado Abu Chaim, ele que é do Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania. Olha, a CPI só está começando e o deputado Orlando Morando, do PSDB, disse que TIM, Oi, Vivo, Nextel e Claro vão ter que dar muitas explicações. Essa reunião começa às 14h30 da tarde aqui no plenário José Bonifácio. E ontem, Sérgio, houve a tentativa de eleição de presidente, vice-presidente e relator da CPI, que vai tratar das questões de violações de direitos humanos na USP, principalmente relatos de estupro na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Essa CPI deve se reunir hoje na tentativa de escolher esses 3 cargos, hoje no Teotônio Vilela. Mas houve sim uma reunião informal que você acompanhou e a gente vai ver a reportagem agora. Não houve número suficiente de parlamentares membros da comissão para a eleição que ficou marcada para esta quarta-feira, às 2 da tarde. Deviam avisar, olha, nós não vamos, não vai dar, não tem acordo. Presidida pelo deputado Adriano Diogo, do PT, a CPI tem poder de apurar denúncias de violência em qualquer universidade paulista, seja ela pública ou particular. Ao longo do ano de 2014, foram denunciados os casos de estupros, racismo e homofobia relatados por estudantes da Faculdade de Medicina da USP. Eles acontecem na Faculdade de Filosofia, eles acontecem na Veterinária, eles acontecem na FEA, na Poli, em todas as unidades, em todos os campi da universidade. Não é só uma realidade
o pior é a postura que está sendo feita de encontrar um bode expiatório para dar uma resposta que abafe a situação, que é culpar as festas. A professora de medicina da USP, que é médica infectologista do Hospital das Clínicas, doutora Ivete Castro, deu uma palestra sobre a violência sexual praticada contra a mulher, com a exibição de um vídeo que mostra exatamente como acontece o assédio e o abuso. Do you think rape is something men do out of the desire for control, empowered by years of patriarchy? You've clearly been misled by the notion that women are people too. Because let's face it, ladies, rape, it's your fault. It's my fault. It's my fault. It's my fault. It's your fault. A deputada Sara Munhoz falou da importância de se apurar essas denúncias e dar início às investigações através da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós queremos que o ambiente de educação seja um ambiente tranquilo para que os pais e as mães possam mandar os seus filhos para a escola com tranquilidade. E a violência, ela não só ocorre entre as adolescentes, ela ocorre desde a criança pequena, com assédio, com toque, com trauma psicológico, até a muita idosa, que hoje também vive isso. E aos homens também, porque existe o estupro masculino. Frentes parlamentares em defesa da produção orgânica e também pela reforma agrária e agricultura familiar debateram aqui no parlamento o futuro da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Os parlamentares se reuniram com representantes de sindicatos e associações para debater o orçamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e as implicações de uma possível extinção da pasta, conforme publicação do jornal O Estado de São Paulo, do dia 30 de outubro de 2014. O principal prejudicado numa eventual extinção ou fusão da Secretaria com outras, enfim, a perda de valorização da Secretaria da Agricultura, o principal prejudicado são as famílias de agricultores que vivem em São Paulo. Nós temos aí em torno de 200 mil unidades familiares de produção no estado de São Paulo. Tem mais de 1 milhão de pessoas ocupadas, no campo, trabalhando. Uma nota técnica divulgada no evento informa que a proposta orçamentária para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo para o ano que vem, de R$1.114.000, praticamente repete a do ano vigente, de R$1.111.000. A secretária de Agricultura, Mônica Bergamaschi, foi convidada, mas não compareceu. A nossa batalha é que a secretaria continue e que essa secretaria tenha um orçamento maior, para que ela possa, de fato, funcionar da forma que precisa funcionar. Os deputados da Comissão de Atividades Econômicas aprovaram a proposta para o registro de agrotóxicos em São Paulo. Os parlamentares aprovaram uma moção de apelo à Presidência da República, Senado e Câmara Federal para que sejam tomadas medidas para garantir o registro eficaz de agrotóxicos. No Brasil, considerado o país campeão de consumo de agrotóxicos, a lei federal que regula o setor é a 7.802 de 1989. Hoje, o uso do agrotóxico em toda a agricultura é uma coisa muito exagerada. Às vezes nem é necessário, e os agrotóxicos que muitas vezes não tem na sua bula, no seu formulário, as características que esclareça para o agricultor o risco que ele está correndo, as dificuldades que ele tem, o manuseio do agrotóxico, aonde colocar o material, a embalagem que ele está usando. Então é muito importante que tenha uma regulamentação a nível nacional para que isso não aconteça no Brasil inteiro. Vamos saber agora da previsão do tempo. Uma massa de ar quente garante sol nesta quarta-feira em São Paulo. A máxima chega a 31 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior de São Paulo. Em Campinas, o sol aparece entre nuvens, 30 graus. Em São José dos Campos, céu encoberto e calor, faz 29 graus. Em Sorocaba, tempo parcialmente nublado, a máxima chega a 31 graus. Em Ribeirão Preto, o sol aparece entre nuvens, a máxima chega a 30 graus. Você vai ver a seguir, o secretário de Educação é esperado hoje aqui na Assembleia para prestar contas da pasta aos deputados da Comissão de Educação e Cultura. O Jornal da Assembleia volta já. O secretário estadual da Educação deve ser ouvido hoje pelos deputados da Comissão de Educação e Cultura. Quem tem os detalhes agora ao vivo é a repórter Ana Galini. Ana.
Sérgio, o começo da reunião é curto, né? Na verdade, vai ser apreciada uma pauta com 5 itens, todos projetos de lei de deputados de forma conclusiva, que tratam de denominação principalmente de escolas, ou seja, dão nomes a escolas paulistas, de forma conclusiva, porque se eles forem aprovados na Comissão de Educação e Cultura, não precisam ir a plenário, eles vão direto para a mesa do governador Geraldo Alckmin para sanção ou veto. Mas o ponto alto da reunião de hoje é, como você disse, a vinda do secretário estadual da Educação, ele, que é o professor Hermann Furfald. Ele vem prestar esclarecimentos sobre ações, programas e metas da educação paulista. Essa reunião vai começar às 14h30 da tarde no auditório Franco Montoro e vai ser presidida pelo deputado Carlos Neder, do PT. Sérgio. Ok, Ana, voltamos a falar ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem, neste momento, as informações sobre a reunião marcada da Comissão de Constituição, não é, Mauro? Justiça e Redação, que começa daqui a pouquinho aqui na Assembleia. Mauro, você. Olha, Sérgio Everton, os 13 deputados integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação terão muito trabalho pela frente nesta tarde de quarta-feira. A pauta contém 171 itens que serão analisados, a maioria deles pareceres a projetos de lei de autoria parlamentar. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJR, é a comissão que analisa a legalidade dos projetos apresentados pelos parlamentares. Um dos pareceres que serão analisados hoje em relação a um projeto do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que determina que os rótulos nutricionais de bebidas e também de alimentos apresentam com um destaque maior a quantidade de calorias. Este projeto tem o voto contrário do relator, deputado José Bittencourt, do PSD. Os trabalhos começam a partir das 14h30 da tarde. No plenário Dom Pedro I, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, é a presidente. Sérgio. Ok, Mauro. E a Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu debates sobre transexualidade. A ideia é elaborar leis que respeitem a opinião sexual de cada cidadão. Homens que nasceram mulheres. Maria Ágata Jeremias de Souza Lima. Atualmente eu sou mulher. Mulheres que nasceram homens. Jolessa. Eu sou um homem trans. Começou nesta terça o 9º Encontro Regional Sudeste de Travestis e Transsexuais na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa é a casa do povo. Nós estamos na nossa casa. E se essa casa não nos acolhe, já não basta todo mundo lá fora que não nos acolhe. Então tem que começar, a faxina tem que começar em casa. Uma população marginalizada é uma população invisível, é uma população que é morta nas ruas, nas avenidas, que não tem os seus direitos elementares garantidos. População que tem identidade de gênero diferenciada, que tem que ser respeitada. E estão ocupando hoje um espaço importante, que é o espaço do Legislativo paulista. Serão 3 dias de discussões, debates, promoção de cidadania e mais, a busca da identidade de gênero. Esta é a principal reivindicação de todos eles. Existem outras figuras públicas que também não nasceram com os nomes que têm e são respeitadas por esse nome. E por que não? Pessoas transexuais e travestis não podem também ser respeitadas e chamadas pelo nome que usam cotidianamente. Isso seria um nome social, isso seria a identidade social que as pessoas têm. Não sou homem, não sou mulher. Eu tenho o direito de ser quem eu quiser. Nós sempre respeitamos a individualidade de cada um, a liberdade de cada um, né? E por isso nós não poderíamos deixar de passar aqui para fazer uma fala de reconhecimento, né? E também agradecer a essas pessoas, porque essas pessoas são pessoas que também nos elegeram. São pessoas que também contribuíram para que eu estivesse dentro dessa Casa de Leis. E é importante que a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, seja hoje um espaço para esse encontro, para que esses seres humanos venham aqui e possam fazer as suas reivindicações com todo o direito. A ideia do encontro é acontecer integralmente dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, já que a Casa do Povo é aqui, onde são construídas as políticas públicas e elaboradas novas propostas para esta população. Aqui é uma Casa de Leis, e aqui é onde nós temos 94 deputados que foram escolhidos pelo povo, pelo voto da sociedade, voto de todas as naturezas, né? E de todas as pessoas que têm aí uma opção pela vida. Cada um escolheram
e eu tenho certeza que eu tive voto em toda essa massa. Por isso eu acho que eu não tinha um lugar mais certo, mais democrático do que a Assembleia Legislativa, a Casa de Direito de São Paulo. E a Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais lançou uma cartilha ambiental aqui na Assembleia. A cartilha da série Guardas Municipais, lançada pela Frente, é fruto de uma parceria com o Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos Humanos. Tem por objetivo motivar prefeitos e comunidades a criar e manter suas guardas ambientais para a proteção das riquezas naturais. A publicação explica como criar uma guarda ambiental, o poder de polícia da Guarda Civil e a gestão dos recursos. Ezequiel Edson Faria, presidente da Abraguardas, Associação Brasileira dos Guardas Municipais, explica que, a exemplo da Polícia Militar Ambiental, parceria entre as Secretarias de Segurança Pública e Ambiental, as guardas civis devem estabelecer parcerias com as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios. A questão principal é justamente a parceria com as secretarias de ambientais dos municípios. Então, através dessa parceria, o guarda ele pode ser dotado da função fiscal de coerção de crimes ambientais e práticas administrativas ambientais contrárias à legislação. Nos crimes, é o encaminhamento direto à delegacia especializada. Geralmente em São Paulo nós temos a delegacia especializada do crime do meio ambiente e nas outras delegacias o próprio delegado dá encaminhamento aos crimes ambientais. O estado de São Paulo tem cerca de 40 mil guardas civis que atuam na proteção dos bens públicos com policiamento coercitivo, mas principalmente preventivo. O Estatuto das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014, consolida o guarda municipal como agente fiscalizador ambiental. Essa cartilha vem dar um direcionamento porque já existiam guardas que atuavam na questão de fiscalização. Hoje existe o Estatuto das Guardas, a Lei 13.022, que consolida essa questão de fiscalização ambiental para os guardas. Coloca o guarda realmente como agente de proteção ambiental. A repórter Ana Carline tem agora todas as informações ao vivo sobre a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, marcada para hoje à tarde aqui na Assembleia. Ana. É isso mesmo, Sérgio. A reunião deve começar às 3h30 da tarde no plenário Dom Pedro I. O deputado Beto Trícoli, do PV, que preside a comissão, vai colocar para apreciação dos colegas uma pauta com 11 itens. Alguns projetos de lei que tratam de questões como reciclagem e também a questão do lixo. Mais um projeto deve ser votado de forma conclusiva. Como eu falei anteriormente, é aquele projeto que só precisa ser aprovado na comissão e vai direto para a sanção ou veto do governador. Não passa pelo plenário. É um projeto de autoria do deputado Itamar Borges, do PMDB, que cria a Semana do Meio Ambiente. Alguns requerimentos também devem ser votados. Os deputados querem realizar audiências públicas para debater assuntos como a transposição do Rio Paraíba, a questão de unidades de conservação ambiental e, claro, que está na pauta de quase todas as comissões, a crise no abastecimento de água. É importante lembrar também que ontem não houve quórum para a reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos. Então, o presidente da comissão convocou outra reunião que deve acontecer hoje, aqui neste plenário, José Bonifácio, às 14h. Sérgio. Ok, Ana, vamos saber como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também no litoral do estado. Em Santos, sol brilha forte, máxima de 31 graus. São José do Rio Preto, tempo bom, 30 graus. Em Mogi das Cruzes, céu parcialmente nublado e calor, máxima de 29 graus. E em Piracicaba, tempo encoberto e calor, a máxima chega a 30 graus. Depois do intervalo, você vai ver que representantes da concessionária que vai construir a linha 18 do monotrilho de São Paulo vêm à Assembleia explicar detalhes do projeto. Até já. Representantes da concessionária responsável pela construção da linha 18 bronze do monotrilho explicam detalhes do projeto aos deputados da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia. O tema desapropriação foi um dos mais abordados na reunião. Foram 17 projetos de lei aprovados pelos deputados que fazem parte da comissão, todos que dão denominação a viadutos, pontes e complexos viários. O ponto alto da reunião foi a vinda do presidente da concessionária do monotrilho da linha 18 para falar sobre as desapropriações que serão realizadas nas cidades de São Paulo e do ABC.
Por isso, a aposta das grandes cidades está sendo em veículos leves sobre trilhos e em monotrilhos, que ocupam menos espaço e permitem conexões com outros sistemas de transportes públicos. As obras começam logo após o término da assinatura do contrato, previstas para o segundo semestre de 2015. É a primeira PPP que está sendo feita para transporte de monotrilho, né, e é a primeira PPP que está para atender a região do ABC, tá, que faz realmente a integração do ABC com a cidade de São Paulo. Quer dizer, finalmente uma linha metroviária vai ser uma linha para atender a região metropolitana. É uma obra de 14,5 km, tá, é uma linha que tem 14,5 km e no decreto de utilidade pública nós temos 220 famílias, 220 imóveis que estão sendo objeto dessa desapropriação. Segundo os representantes da concessionária, as desapropriações que terão de ser realizadas estão de acordo com todo o cronograma do projeto e dentro da lei. Para o deputado Orlando Morando, que de maneira nenhuma é contra a construção do monotrilho, diz que é preciso elaborar melhor esses avisos. Eu saio satisfeito porque eu ouvi deles aqui compromissos que ficaram gravados, serão registrados e naturalmente nós vamos continuar esse trabalho de poder avançar, mas sem gerar transtorno na vida das pessoas que serão impactadas. A presença deles aqui foi excelente, foi muito boa, foi um esclarecimento perfeito, não deixou dúvidas, principalmente com relação ao objeto do requerimento, que era com relação às desapropriações. Lógico, faltou um pouco mais de comunicação, mas nós temos aqui a experiência ao longo desses anos com as obras do governo, que as desapropriações de todas as obras do governo nunca houve problema algum, muito pelo contrário. Todas as pessoas foram indenizadas decentemente, independentemente da sua classe social e classe econômica. Então nós não poderíamos encerrar de maneira tão melhor como nós encerramos com a vinda desses brilhantes homens que representaram aqui o consórcio Vem ABC. A Assembleia vai fazer uma homenagem hoje à noite aos policiais veteranos da Rota. E quem tem os detalhes desta festa ao vivo é a repórter Ana Kaline. Ana? Sérgio, o deputado Edson Ferrarini, do PTB, que é policial reformado e foi comandante da Rota, deve presidir essa sessão que é realizada pela AVPESP, que é a Associação de Valorização Policial do Estado de São Paulo, e tem como objetivo motivar esses policiais. Essa sessão começa às 6 da tarde no auditório Franco Montoro, aqui na Assembleia Paulista, e 50 policiais devem ser condecorados. Sérgio. Caiana, a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento dos Municípios de Interesse Turístico apresentou o relatório das atividades de 2014. Neste ano, o primeiro avanço foi a inclusão de Brotas, Guaratinguetá e Olímpia ao seleto grupo de estâncias. Agora passam a ser 70 no total. Segundo especialistas, o turismo pode alavancar a economia regional. O turismo movimenta alguma coisa em torno de 55 atividades econômicas na área de serviços, na área da produção dessa rede. Hoje ele praticamente passa por todos os segmentos econômicos, né? Não só do turismo de lazer, mas você tem o turismo de negócio, da agricultura, da saúde, do religioso, enfim. Qualquer cidade que tem o mínimo de estrutura, o mínimo de potencialidade, essa matéria que está sendo discutida vem alavancar e passar a ser uma ferramenta de desenvolvimento daquela região, daquele município. O deputado Sebastião Santos, do PRB, acha que falta um olhar mais estratégico para o interior do estado, no tocante ao turismo. Hoje, falar de quase 80% dos municípios do estado de São Paulo no interior é falar de um crescimento na cultura, no turismo, nas ações de empreendedorismo. Muitas coisas tem no interior para trazer como investimento para todo um aglomerado de ações, principalmente para arrecadar recursos para manter um município de 2 mil habitantes que não tem o que fazer. Depende da agricultura. Quando chega o turismo, ele vê uma outra ação, uma outra condição dele receber turistas. A Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico listou pelo menos 111 cidades com capacidade para receber turistas. A gente cita o associativismo porque a gente orienta as cidades, mas na verdade nossa luta é para que preencham
qualquer que seja a cidade, preencha os requisitos técnicos, né? Essa é a nossa luta. E a proposta de emenda constitucional número 11 de 2013 do governador Geraldo Alckmin, que vai possibilitar a ampliação do universo de municípios a serem beneficiados com recursos do DAD. Mas a matéria ainda não tem consenso para a votação. São Paulo é o maior emissor e receptador de turistas do Brasil. Nós estamos falando de mais de 30% dos turistas que vêm dos países vêm para São Paulo. Não vão no Rio de Janeiro, vêm aqui fazer negócio. Só que uma grande parte desses turistas procuram uma outra atividade, gastronomia, vida noturna, lazer. E esses municípios podem estar oferecendo isso para esses turistas que visitam São Paulo. Então, acho que é bem-vindo, vamos lutar e, com certeza, se não acontecer agora, em fevereiro, teremos o nosso sonho realizado. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns à cidade de Aparecida, que faz aniversário hoje. E você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.